Sejam bem-vindos ao Afrofuturistic. Música, arte, bate-papo sobre o presente e futuro da cultura negra no Brasil e no mundo. Convidamos todos vocês a participarem desta viagem conosco. Neste espaço, além de apresentações musicais, conversaremos sobre arte, negócios, diversidade, empreendedorismo, entre outros assuntos. Neste programa, além dos shows, teremos um bate-papo riquíssimo sobre o financiamento da economia criativa negra. Bom, meninos, já que sou a bendita flor entre vós, eu quero... Muito obrigada, não comecem, por favor, a gente nem começou o dia. Bom, vamos lá, eu quero começar fazendo uma breve, porque se vocês imaginarem o tamanho da vida, eu não vou dizer currículo, porque currículo é uma coisa tão pequena para vocês. Acho que o tamanho da vida que vocês já percorreram não caberia no programa. Mas vamos lá, eu tentamos sintetizar. Daniel, vamos lá.
Daniel Faria é administrador pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Me corrija se tiver alguma coisa errada, tá, Daniel? Tranquilo. Com MBA em Gestão de Pessoas pela Universidade Mackenzie e pós-graduação em Ética pela Universidade de São Paulo. Além de ser cursado os programas de empreendedorismo social da Fundação Getúlio Vargas e da IMB Morumbi. Não terminou ainda. É conhecido como Daniel das Orpas, por ter fundado a organização Obras Recreativas Profissionais, Artísticas e Sociais, que promove diversas iniciativas. Daí você já vem um leque de coisas. Troféu Periferia Brasil, Aceleradora de Negócios Árvore Preta, interessantíssimo esse nome, já gostei. Universidade Livre da Inovação e Sônia Bistrô, entre outras. Está escrito aqui, não cabe, tá entendendo? Muito mais. Vamos Ivan, tentei sintetizar bem, tá? Porque o negócio é grande, o negócio. Vamos lá. Ivan Lima é secretário executivo do Centro de Equidade Racial. O nome já diz. Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo e membro do Tucanafro, Secretariado da Militância Negra do PSDB. Está sintetizado também, gente, porque não caberia num programa, né, a vida desses senhores aqui. A gente vai começar conversando com quem, mestre? Sejam bem-vindos, vocês dois, antes de mais nada. E eu quero começar fazendo uma pergunta igual para os dois. E eu quero, né... vocês podem tirar para o ímpar aí quem começa, mas o que eu quero falar um pouquinho é o seguinte: o currículo de vocês demonstra o que foi o processo anterior da população negra. Quando a gente brigou por educação, quando a gente brigou por política de ação afirmativa, quando a gente brigou por cotas, a gente, na verdade, queria demonstrar a nossa capacidade do povo negro ou preto de ter a qualificação que vocês dois têm. A minha pergunta agora: chegou a hora do povo preto falar de dinheiro? Quem vai começar? Não, o Daniel começa, que ele é mais novo. Então vamos. Primeiro, é um grande prazer estar aqui, uma honra. Obrigado pela oportunidade e vamos nessa narrativa. Quando se fala de dinheiro para o povo preto, é uma coisa que a gente tem que analisar, inclusive nos remeter a uma questão histórica. Aqui eu não vou vir aula acadêmica, a gente vai aqui filosofar. Isso. Vamos usar aqui algumas imagens para a gente criar aqui uma imagem sobre essa questão. O que a gente tem que enxergar, 3, 4 gerações para trás, as pessoas da nossa cor era propriedade da fazenda de alguém, em resumo. Então, quando a gente pega a história do preto, em especial no Brasil, não deu tempo ainda dos pretos ter dinheiro, gerar economia, através de, por exemplo, uma questão patrimonial, terras, através de uma fábrica. Ainda não deu tempo, tirando raras exceções, dos negros acumularem para conseguir ter esse capital para explorar, para gerar dinheiro através disso. Então, o que sobrou para nós, para a grande maioria de nós, foi o serviço. Foi a gente entrar no setor público, prestar os concursos, seguir na carreira jurídica e outras carreiras, para a partir daí a gente ter ascensão. E isso só foi possível por causa do volume de pretos que ingressaram nas universidades alguns anos atrás. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, éramos menos de 2% da população preta que chegava ao ensino superior. Hoje esse número é muito maior, próximo dos 20%. O número de negros que consegue chegar no ensino superior. E aí a gente começa, então, a ter um pouco mais de negros transitando, um pouco mais de negros com uma renda um pouco maior. Então, acho que é um momento muito oportuno da gente falar disso, sim, e isso foi pavimentado pelo acesso às universidades federais, às universidades privadas através de bolsas, pelas cotas e todas as políticas para aumentar o número de pretos e pretas nas universidades. Muito bem. E aí, Ivan? Eu gostaria de, nesse assunto, ir numa base primeiro, tentar sintetizar quem é a população negra brasileira, em primeiro lugar, né? Importante dizer que nós não somos descendentes de escravos, como dizem os livros escolares. Nós somos descendentes de grandes civilizações africanas, de reinados fortes e poderosos, de reis, rainhas, príncipes e princesas. Nós somos fruto de um povo que desenvolveu a ciência, a astrologia, as pirâmides. Nós somos parentes de homens e mulheres
que desenvolveram as técnicas agrícolas imprescindíveis para os ciclos econômicos do Brasil. Seja o ciclo da cana no Nordeste, seja o ciclo do ouro e minérios em Minas Gerais, ou o ciclo do café. Rio de Janeiro e São Paulo, fundamentais para o desenvolvimento do estado de São Paulo e do Brasil. Então, é desse lugar que eu quero ter a oportunidade de falar aqui de orçamento, é a partir da construção do nosso país, a partir de poder entender quem é o nosso povo, quem é essa população negra e onde nós queremos chegar. Tem uma frase que eu gosto muito do reverendo King, Martin Luther King, que ele diz o seguinte: nós não somos o que gostaríamos de ser, nós não somos o que ainda iremos ser, mas graças a Deus não somos mais quem nós éramos. Então, essa parte que você comentou muito bem, Daniel, realmente que é a base da onde a gente vem, e por isso que hoje a população negra ela ainda não acessa. Eu sou engenheiro industrial e a parte da indústria ainda realmente não está na nossa mão, por muito que o Daniel acabou explicitando aqui para nós. Mas eu penso que passou da hora de nós discutirmos orçamento. Nós queremos, a população negra quer discutir orçamento, principalmente porque a gente sabe que a gente conseguiu o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma grande conquista, né? Hoje o Estado de São Paulo já está trabalhando e lançando o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial, porque nós queremos promover a equidade no Estado de São Paulo e no Brasil, e ela passa por toda essa questão de orçamento. O Estatuto, infelizmente, para ele passar, a hora que foi falado de fundo de combate ao racismo, aí a conversa muda. Não existe racismo no Brasil, para muita gente, acho que não tem, mas a hora que você vai discutir orçamento, aí você começa a perceber que realmente tem um incômodo muito grande nesse racismo estrutural e institucional que a gente tem aqui. Mas eu não tenho dúvida, eu tenho muita esperança. E falando em esperança, para finalizar a minha introdução, lembrar uma frase do Nelson Mandela. Nós devemos ter coragem onde há medo. Devemos promover o acordo onde existe conflito e inspirar a esperança onde há desespero. Não tenha dúvida. É demais! Vai dar engenheiro e poeta! Eu tenho uma pergunta, assim, ouvindo vocês dois falarem, eu penso que é possível nós falarmos de dinheiro sem falarmos de educação? Por que eu estou dizendo isso? Porque ambos têm aí um currículo, vou falar currículo agora, né? Mas tem aí uma estrada acadêmica, né? Que acredito eu que promoveu muito para que vocês hoje ocupassem os espaços que vocês estão ocupando. Nós falamos aqui que não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes. Isso vai linkar com a educação, que os nossos meninos não têm acesso na escola ainda hoje sobre o que realmente são os nossos antepassados. Então, acho que nós temos que, para nós avançarmos nessa questão do dinheiro, a gente tem que avançar na educação, porque a gente precisa, de fato, empoderar os nossos meninos. Eles precisam entender de onde vieram para entender para onde eles estão indo. Estou errada? Não tá. Posso, mestre? Pois não. Não tá. Eu tive a oportunidade de rodar mais de 14 países e 50 projetos internacionais olhando educação não formal. Essa educação que ela se dá pelos movimentos sociais, que se dá nos botecos, nos saraus, que se dá de uma forma informal. E olha que eu teria de tudo para vir aqui falar que o único conhecimento válido seria o conhecimento acadêmico. Então, quando a gente fala de educação, a gente tem que pensar que o acesso ao dinheiro ele vai se dar pelo conhecimento. A questão é aonde se adquirir este conhecimento. Hoje a gente vê muitas instituições jogando contra a contribuição do conhecimento pela má qualidade. Então, a pessoa luta, ela chega numa universidade achando que ao chegar lá ela vai ter o conhecimento e, infelizmente, algumas delas não conseguem cumprir essa função.
Mas eu estou colocando essa pauta para dizer que se dá pela educação, que se dá pelo conhecimento, e a questão é onde está esse conhecimento. E muito deles está nas ruas, estão nos saraus, no movimento hip hop, estão no conhecimento técnico, está no conhecimento cultural, artístico, que se dá de outras formas, não só pela universidade, não só pela educação formal. Então a educação formal, ela tem o seu valor, mas ela não é exclusiva nessa parte de dar o conhecimento e esse conhecimento gerar renda, gerar oportunidade. Daniel, foi fantástico esse aspecto que você colocou, porque tem a ver com uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois. Não há dúvida na minha cabeça, e certamente não na cabeça de ninguém, de que a educação formal é algo fundamental para a libertação do nosso povo, né? Por isso, a maioria dos movimentos negros focaram na luta pela educação. E foi muito forte. Agora, mas tem um outro aspecto que eu queria que vocês falassem um pouco, não como gestores, daqui a pouco a gente vai falar como gestores públicos, pode ficar tranquilo. É que aqui a conversa é mais assim, tranquila. A gente quer falar da experiência de cada um, como homens negros que vieram certamente de comunidades de negras e que ascenderam pelos talentos que vocês têm. Mas eu quero falar de um outro aspecto, porque se a gente for olhar outras comunidades não negras, e obviamente o racismo e o processo de escravidão no Brasil teve um impacto fundamental nisso, mas nem sempre o crescimento como empresário estava ligado a uma educação formal. Tem muito mega empresário não negro que não tem formação, que não tem formação que tal, e que, no entanto, ascenderam do ponto de vista da disputa da riqueza. Eu estou falando isso porque nós temos muitos elementos da cultura negra que eu pessoalmente luto e gostaria que a gente transformasse isso em possibilidade de empoderamento econômico. Esse projeto aqui quer falar de economia, de dinheiro, mas quer falar também principalmente de arte e cultura, que é onde a gente tem uma hegemonia muito forte. Por isso a Isabel está aqui, inclusive. A gente tem uma hegemonia muito forte. E os nossos primos ricos da América do Norte aprenderam a transformar essa nossa capacidade no entretenimento, na arte, na cultura, em empoderamento econômico. Mas eu sinto que tem uma trava, provavelmente provocado pelo limite do racismo, uma trava em nós e, por exemplo, as escolas de samba. Como é que a gente pode fazer com que as escolas de samba virem grandes empresas de giro econômico? Autônomas economicamente. Como é que a gente transforma as capoeiras? Como é que a gente transforma o hip hop que você citou? Quais são as possibilidades? Aí não estou falando como gestor público, porque eu sei que gestão pública é mais complexa. Eu queria falar um pouco de como é que vocês pensam essa realidade e como é que a gente pode liderar a nossa comunidade para aquilo que a gente já fez, que é se aprimorar na educação, mas também focar em transformar os nossos elementos em poderio econômico, em dinheiro. O que faria uma outra comunidade se ela tivesse algum dos elementos que a gente tem? Só para entender, alguém um dia comprou a UFC, que não tinha esse nome, que era de um brasileiro, e transformou num esporte mundial trilhardário. Como é que a gente pode transformar alguma das heranças que nós recebemos dos nossos ancestrais em poderio econômico? É possível? É um delírio? É um sonho? Não, na realidade, eu penso assim, até juntando as duas perguntas, a da Isabel em educação e a sua, acho que mais na questão da economia criativa, mas eu não tenho como fugir, na realidade, não falar em política pública, porque a política pública ela é a ação do governo pensando num coletivo. Então, vamos lá, eu venho de escola de samba, né? Então foi isso. A herança. A herança da minha família é o carnaval, são as escolas de samba. Então eu venho desde a ala das crianças, passando pela ala de passista. A gente rodava pandeiro. Isso. Rodava pandeiro. Mas tá escondendo ala show. Depois eu fiquei 20 anos como mestre-sala. Fui de várias escolas de samba. A nossa lá de essa parte no currículo dele. Eu não falei que era grande, gente. Vocês não acreditam. É a prova de fogo de Pirituba, mas na minha escola do coração também a camisa verde e branco. Sim. Que foi onde
fui mestre-sala desde Mirim, mestre Manezinho, na época do Tobias, da Dona Sinhá, enfim. Mas esses dias mesmo eu estava no ensaio da Vai Vai, sexta-feira eu fui na Rosas de Ouro, porque a gente tem um projeto que inclusive entrou aqui no plano estadual, que chama Qualifica Samba. Ou seja, qualificação junto com o samba. Então, a gente tem as FATECs, ETECs, para que a gente possa ter formação e qualificação profissional, principalmente naquele semestre que o samba não é tão... que a gente tem as quadras mais ociosas, a própria fábrica do samba. Então, imagina que com as ETECs e as FATECs, a gente possa ter curso de qualificação para serralheiro, marceneiro, aderecista, a parte de design, costura, escultor, enfim, são todos profissionais, que é o que você está falando, como que a gente transforma todo esse conhecimento, realmente qualifique, e tem alguns programas que enquanto ele está fazendo o curso, ele já está recebendo bolsa para isso. Olha isso. E aí o nosso povo, principalmente a juventude, precisa aprender um ofício e já conseguiria fazer essa parte técnica e tecnológica, investir não só na questão da universidade, mas eu sempre pensei, inclusive minha tese, na realidade era uma monografia do curso que eu fiz na pós em docência para o ensino superior, foi a educação por competência, que é a educação onde você junta a teoria com a prática. Então eu fiz Senai aos 14 anos, então lá eu aprendi isso. Eu cheguei no Senai para fazer ajustagem mecânica, na época, eu não sabia o que era uma lima, não sabia nada. Então você vai lá, você tem cursos, a parte de conceito de manhã, e à tarde você vai para a oficina. Aí você aprende. Eu saí de lá aprendiz, já com 16 anos fui empregado, e o salário já era um salário bom. Não era assim, você chegar como ajudante geral, nada contra, mas assim, você já chegava com uma qualificação. Então eu penso que essa educação e esse conhecimento a gente pode transformar em economia. Pegar essa criatividade e a partir dela... Eu falei só cursos técnicos, né, que é a parte do barracão das escolas de samba. Mas também, no passado, a Secretaria de Estado da Cultura tinha um projeto chamado Projeto Barracão. E esse Projeto Barracão, ele tinha os arte-educadores que na quadra das escolas de samba, então você ensinava, né, ali a comunidade da escola, cavaquinho, violão, capoeira. Então aí a parte cultural, da cultura afro-brasileira, só que tinha um arte-educador ali recebendo para ensinar a nossa comunidade. Então, assim, eu estou falando de uma forma mais tranquila, mas esse projeto é um projeto que para nós é fundamental, ainda mais agora, nessa retomada da pandemia, da economia da nossa população, e juntando ainda com a educação, o Estado de São Paulo está investindo muito em escola de ensino integral. Então você vai ter condições de investir tanto na educação formal, numa parte de um período, e depois um outro período vai ser para esporte, cultura, e aí que eu acho que é a grande sacada, a gente colocar nossas culturas afro-brasileiras. A gente tem, a gente levou lá no fórum, no memorial, que você foi a nossa mestre de cerimônia. Sim. Nós levamos quase 20 expressões culturais diferentes, todas afro-brasileiras. Nós levamos lá, tentar lembrar algumas delas. Tinha congada, tinha maracatu, teve maculelê, capoeira, teve o samba. Coisa mais linda. Roda de samba, teve funk, teve no desfile de moda, tocou o funk. Depois a gente acabou encerrando com escola de samba, né? O samba, na realidade, ele deveria ser muito mais valorizado. Uma das nossas propostas aqui é que a Secretaria de Estado da Cultura tem uma assessoria focada no samba. O samba é uma base cultural brasileira, como a capoeira, que é exportada para o mundo inteiro, que deveria ser muito mais valorizado, porque foi a base que depois teve até a bossa nova, mas na realidade o samba ele é uma coisa assim que o Brasil tinha que colocar como um patrimônio muito forte mundial. Então penso que a gente consegue sim desenvolver a economia e envolver essa parte das escolas de samba, desse conhecimento, na escola formal, no período integral, gerando oportunidade
e principalmente movimentando a economia a partir dessa criatividade que você traz aqui muito bem. Eu tenho uma pergunta, assim, bem... isso aqui, na verdade, é uma conversa, tá, meninos? Assim, o importante aqui, na verdade, é nós termos 2 exemplos positivos, né? Vivos, para quem está assistindo a gente. Então, a gente vai ter gente assistindo de todas as idades possíveis. Essa é a nossa intenção. Principalmente os mais jovens. Então, a minha pergunta é: quem mais incentivou vocês na vida? Quem mais inspirou vocês? Porque eu vejo hoje ainda muitos dos nossos sem entusiasmo, sem ímpeto, sem vontade de querer ocupar os espaços. Porque muitas das vezes eles olham assim, eles veem tantas matérias, tantas coisas, tantas atrocidades, né, tantas violências cometidas contra os nossos, que eles param e pensam: eu não vou porque eu não vou conseguir. Isso ainda paira muito sobre, né, alguns dos nossos. Mas a minha pergunta é: quem incentivou vocês? Quais foram as inspirações, as aspirações que vocês tiveram para permanecer, para continuar, para não desistir? É uma curiosidade minha. Uma vez, não sei se meu pai, minha mãe, falou assim para mim: filho, por você ser preto, você tem que estudar 2 vezes mais, tem que fazer 2 vezes mais para ter um reconhecimento igual ao do branco. E eu comprei essa maldição. Porque aquilo não foi uma bênção na minha vida, foi uma maldição, uma palavra de maldição. É cruel, sim. Porque aí eu fui para 7 faculdades, fui estudar mais, fui dormir muito pouco e conquistei muitas coisas por conta dessa maldição. Porque o ideal seria que a gente não precisasse fazer nada mais. Como que a gente tem que fazer, ter uma entrega tão grande, fazer tanto a mais, com tantos anos de desigualdade? Se a partida não é a mesma, a gente ainda tem que chegar antes, na chegada. E esse cenário ele foi rodeando. E aí, para mim, era muito difícil, porque é uma comunidade muito vulnerável. Imagina que num único mês, num bairro, num distrito vizinho do meu, 274 assassinatos em um único mês. Ocasião essa que o distrito do Jardim Ângela ficou como o distrito mais violento do mundo. Então morria muita gente, muito parente. E eu queria só viver. Eu falei, mas como que eu não morro? E eu fui me amarrando nos estudos, também fiz Senai, fui me amarrando nas oportunidades, nas escolas técnicas, e vi que aquilo ia me proporcionando um caminho, ia me gerando oportunidade. Mas eu tô só quebrando esse romantismo, sim, porque ele nasce, primeiro, de uma necessidade de sobreviver, segundo, de uma maldição de que a gente que é preto, com toda a desigualdade histórica, a gente tem que chegar antes, saindo depois de muitas questões. E eu queria também comentar 2 questões, ainda sobre a questão anterior. Eu acho que é uma distorção sobre essa questão da economia criativa. Porque a economia criativa ela deveria ser a renda, o dinheiro gerado pelo fruto da nossa criatividade. Aí sim, o dinheiro gerado, movimentado pela escola de samba, movimentado pela arte, pela nossa criatividade, essa indústria criativa que gera riqueza. Agora, quando a gente vai no dia a dia, o pessoal acha que a economia criativa é pegar você que é artista, ó, você vai lá, mas depois eu te pago um livro, que a gente assim, que é um sorriso e tal, e blá, 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 blá. E é claro que isso também é uma moeda, o relacionamento, né, a troca de produto por produto, e é uma moeda e tem a sua função, mas não é a economia criativa. A economia criativa é o dinheiro gerado pela nossa criatividade. E para mim, para a gente ganhar escala nessa indústria criativa, para a gente gerar dinheiro com a nossa criatividade, mais do que a educação, o empreendedorismo, ou educação empreendedora. A gente tem que ensinar para os nossos meninos e meninas como que ganha dinheiro. Aí você tocou, desculpa, gente, aí você tocou no meu coração. Ele jogou a bola, Corta, mestre! A grande questão. Primeiro, para todo mundo entender, a chamada economia criativa, é bom lembrar que esse conceito existem polêmicas sobre ele, mas quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando de toda a indústria cultural brasileira, que vai desde a editora de livro
até a escola de samba, passando por todos os aspectos que geram renda, que produzem emprego, que produzem riqueza para o país. E isso tudo, segundo dados do falecido Ministério da Cultura, quando ele existia, era 4% do PIB brasileiro. Ou seja, não é de pouca coisa que nós estamos falando. Quando a gente está aqui agora produzindo esse conteúdo, tem uma série de trabalhadores, tem uma empresa de audiovisual, tem todo um time de pessoas trabalhando aqui. Então isso é riqueza. Agora você falou uma palavra que me soa muito cara e que eu escuto muito pouco entre nós negros. Daqui a pouco nós vamos falar sobre política pública, que é o lugar de onde vocês veem, mas a palavra escala. Tem uma experiência, a gente vai convidar uma pessoa num dos programas nossos de uma entidade chamada Afropolita, de uma experiência chamada Afropolita, que um dia eles perceberam que uma comunidade quilombola tinha capacidade de produzir porcelana, pratos e tal. E essa pessoa, chamada Hassani, nosso amigo que a gente vai convidar para estar aqui, o Hassani percebeu isso e apresentou para uma empresa grande do varejo, a Cabicado, a possibilidade dela comprar dessa comunidade a produção daquele artesanato, daquele material. E ele ajudou a agregar valor artístico para aquele material. A empresa não só topou comprar da comunidade, como topou pagar antecipado, o que gerou a possibilidade do primeiro capital para que aquilo pudesse girar. E aí eu tô cansado de ver as nossas matriarcas fazendo boneca Baiomi, fazendo umas coisas mais de maneira ainda artesanal. O que falta de cada lugar de vocês, primeiro como homens negros e depois até chegando no poder público, para que a gente possa introduzir uma coisa que o Daniel falou aqui, que é escala. Como é que a gente faz as nossas coisas se transformarem em coisas grandes? Por quê? Não adianta falar em black money se a gente não constituir da onde a gente está um hub aonde o grande dinheiro entre. Quando os afro-americanos detêm o entretenimento nos Estados Unidos, e não só entretenimento, porque hoje você vai para Atlanta, tem empresas negras dos mais diversos lugares, mas quando a gente percebe que, para que a gente possa articular um capital razoável, a gente precisa introduzir uma palavra chamada escala, como é que a gente, do lugar que vocês estão, do poder público, podem ajudar a elaborar e inserir na cabeça dos nossos empreendedores a palavra escala, ou seja, pensar grande, agir grande, distribuir grande, para poder finalmente participar da riqueza do país. Nós somos a 10ª economia do mundo. Nós não somos um país pobre. No entanto, 57% da população negra participa certamente, minoritariamente, na divisão dessa riqueza. E nós não queremos tomar a riqueza. Nós queremos participar da geração da riqueza. É importante salientar que dos 10% mais pobres do Brasil, 78,9% são pretos e pardos. Então, quase 80% da extrema pobreza no Brasil é preta e parda. E os 10% mais ricos do Brasil, 72,3% são brancos. Então, a desigualdade no Brasil ela é gritante, a desigualdade social, mas, sobretudo, racial, porque ela consegue escancarar realmente onde nós estamos. E essa é uma grande diferença que eu vejo quando se faz comparação do movimento social negro brasileiro com o americano. Porque, na realidade, a abolição foi diferente. E hoje, a gente tem lá nos nossos irmãos norte-americanos muito na classe média americana. Então, por mais que eles sejam menos porcentagem da população americana, eles estão hoje, eles representam 17%. Quase, então, 17% da população americana. Mas da classe média, eu acho que está ali beirando quase que 50% da classe média americana. Então, isso faz toda a diferença. Toda a diferença, porque daí você consegue estruturar. E aí, lembrando de uma pergunta que você fez, como que nós chegamos, né?
Na realidade, a base é a família. A minha base foi a família. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam, né? Eu fui subprefeito da minha região, comecei como prefeito regional, depois voltou a chamar subprefeito. Foi muito elogiado, viu, gente? De Pirituba, Jaraguá, São Domingos e Taipas. Fomos tricampeões lá de um programa chamado Bairro Lindo. Enfim, mas quando as pessoas me perguntavam, é difícil ser subprefeito, porque logo quando eu assumi, eu já recebi no primeiro dia lá uma representação de uma parte da população lá de Pirituba que queria me conhecer. Um negro subprefeito tal, vai estar à frente de toda a nossa população aqui. E aí eu preparei uma reunião, recebi 180 pessoas lá, com PowerPoint, num projetor multimídia, tal, lá na subprefeitura. E aí comecei a falar primeiro sobre o programa de governo, que era um programa de governo que norteava em cima de 5 princípios, que é descentralização, participação, inovação, eficiência e transparência. Quando a gente começou a falar, aí você vê que as pessoas já... Opa! Chega todo mundo muito armado, né? Todo mundo muito com o pé atrás. O que será que esse negrão vai falar? O que será que ele vai fazer? O que será? Esse é um dos nossos problemas, eu acho, porque a gente já chega armado, às vezes a gente não dá nem a oportunidade da pessoa falar e mostrar aquilo que tem. É muito complicado. Eu acho que a gente precisa hoje, um dos nossos grandes problemas é fazermos o que estamos fazendo aqui. Eu acredito que cada um de nós aqui, a gente pensa igual em muita coisa, mas tem sempre um ponto ou outro que a gente vai pensar diferente. E tudo bem pensar diferente. Sim. É isso que a gente precisa entender. Nós somos muito diversos. Cada um de nós tem uma descendência de uma parte da África que tem ali a sua habilidade. A gente precisa entender que a habilidade dele pode vamos dizer, compartilhar com a minha habilidade e a gente chegar no denominador comum. O que não pode acontecer é ficarmos em pequenas tribos e acharmos que a gente vai conseguir avançar. Bel, uns anos atrás eu li um artigo de uma mulher maravilhosa, mulher negra maravilhosa, chamada Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro... Todo mundo, Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro escreveu um artigo no momento em que São Paulo viveu um momento interessante. Pela primeira vez, um prefeito de direita, para sua sucessão, sugeriu um sucessor negro. Que foi a indicação do Celso Pitta, Maluf indicando o Celso Pitta. E eu lembro que parte do movimento negro, que tem uma hegemonia maior de esquerda, entrou em parafuso. O que fazer e tal, mas ele não é negro. Não vai dar certo. Ele é jabuticaba. não é negro. Queriam destituir a negritude E a Sueli escreveu um texto maravilhoso em que ela dizia o seguinte: o racismo, mais ou menos isso, viu, Sueli? Me perdoa. Não, é muito mais profundo. Mas, em suma, ela dizia o seguinte: o racismo nos desumanizou tanto, mas tanto, que mesmo entre nós a gente acha que a gente não tem a possibilidade de ter a diversidade que a humanidade tem em nós mesmos. Então, parte do movimento negro não achava possível ter um negro conservador, liberal, à direita ou à esquerda. Que tem a ver com o que o Abel está falando. Nós somos tão diversos, pensamos diferente, como qualquer ser humano. Como o chinês, como... Fala. Não, e aí, responde a tua pergunta. Como chegamos? Os negros de sucesso, sabe como que chega? Chega doente. Chega dando soco em sombra. Porque é tão perverso a trajetória, é tão perverso lutar contra esse racismo, que até quando você vai jantar, você fala assim, agora ganhei meu dinheiro, quero só comer um negocinho tranquilo, ouvir uma musiquinha boa. Você tem que levar 20, 30 minutos a mais do que um branco para ser atendido. Quando você tá passeando no shopping, eu falo, agora eu vou pegar aquela roupa lá para participar daquela atividade. Você tem que, até chegar na loja, responder 10 perguntas. Onde tá o banheiro? Onde tá isso? Onde tá aquilo? Porque acham que você é o segurança. Porque negão de terno só pode ser segurança. Não pode. Então, ou explicar pra polícia por que você tá com o teu carro novo. E explicar, e uma abordagem de 1 a 2 horas. Aí os negros,
não na totalidade, é claro, mas na sua maioria chega doente. E aí como que a gente se conecta com essa base para que eles não sofram o que nós sofremos? Que é o que vocês estão fazendo aqui. Gerando conteúdo. Né? É o que estão fazendo aqui, gerando essa roda, que é terapêutica, a gente se ouvir. Isso já é, né, a gente se unir, isso já é uma terapia. Fundamental. Então, esse é um dos objetivos. A gente tem que ir pavimentando, né, e deixando uma trilha para os mais novos, para que eles cheguem com mais saúde mental, para que cheguem mais inteiros, mais íntegros. Temos que ter paciência com os nossos. Gostei dessa parte. Sim. Temos que ter paciência. Porque nem todo mundo está nesse lugar. Nem todos vão estar tão aptos, nem todos vão ter essa vontade, esse entusiasmo, nem todos vão conseguir seguir. Então a gente precisa entender que o nosso irmão não está na mesma vibração, no mesmo momento que o nosso. Entender, respeitar. Às vezes, se possível, né, dar a mão. Falar, olha, vai por aqui, vai por ali. Qual é o problema? Não há problema. Na verdade, a gente só vai conseguir sair desse lugar fazendo exatamente o que a gente está fazendo. Nesse momento, por exemplo, aqui é uma pílula. Aqui é uma pílula do que a gente pode fazer. Isabel, eu quero agradecer essa oportunidade, porque nessa fala, nessa seara que a gente está aqui, é importante dizer que nós temos que nos unir, independente de ideologias políticas, partidos políticos. Então é isso, chegou esse momento a gente poder dizer que nós temos que colocar a causa negra à frente de tudo, para que a gente possa avançar de fato em todos os aspectos da sociedade. E eu quero só concluir que eu estava dizendo na subprefeitura, e a pergunta foi se era difícil ser subprefeito. E aí eu respondi para a pessoa, e isso eu levo para a vida. Eu falei, difícil é colocar uma escola de samba na avenida. Ser subprefeito, para mim, tô tirando de letra. Porque, é verdade, eu tive 4 anos como presidente, fora tudo isso, e olha, é para poucos. Sim. Você conseguir colocar uma escola de samba na avenida, e a lição que eu aprendi no samba, na escola de samba você tem a parte de recursos humanos, porque você tem os componentes da escola, e você tem, ela é muito legal, porque ela tem a questão geracional. Você tem a ala das crianças e você tem a ala das baianas e a velha guarda. Você tem espaço para todos na escola de samba. E você tem a questão do barracão, que você vai ter que ter gestão de logística, enfim, qualidade, produção, prestação de serviço ali. Você tem que acompanhar, você tem a parte artística, você tem a parte dos ensaios, né? Que é entretenimento, que é música, você tem o bar, você tem finanças, porque você tem a verba, você tem... Então, é uma grande empresa, vamos colocar. É uma grande empresa que precisa de gestão. E uma grande oportunidade, realmente, que a gente tem, que a gente aprende muito ali, principalmente a inteligência emocional. Lidar, conversar... Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Precisa ter um cara, tipo assim, em cada escola. Não, tô falando sério. Porque não é fácil lidar com tantas cabeças, com tantos pensamentos, com tantas origens, né? Com tantas criações. Muita gente legal, muita gente maluca. Muita gente frustrada, tem muita tudo. gente feliz. Tem de tudo. Tem de Como tudo. lidar com tudo isso? E a gente aprende, entendeu? Isso gera conhecimento para lidar. Quando você vai trabalhar numa empresa formal, ou igual nós que estamos na gestão pública, que precisa mobilizar, por que nós ganhamos todos os prêmios lá? Porque os critérios eram a quantidade de voluntários para fazer o mutirão. Então a gente consegue mobilizar desde os times de futebol. A gente vai da comunidade até, enfim, a associação comercial, Rotary, tudo que tem no território, a gente conseguia um diálogo muito fácil. Mas em todo momento, eu tenho que trazer aqui o Silvio de Almeida agora. Silvio, também eu vou, da mesma forma que o Tony falou, eu vou aqui escrever um pouco do que eu absorvi do livro Racismo Estrutural. Você foi muito feliz em separar a concepção individual, institucional e estrutural. Porque a individual, para nós, para o senso comum, era o racismo, era o único, que é ofensas racistas. Você sofreu ofensas racistas, isso para muita gente que é o racismo. E você mostrou que para isso a gente tem a questão jurídica, faz o BO e segue. Esse não é o mais importante. Ofensas racistas hoje, Isabel,
não tem que ter perdão para isso. Não temos mais que tolerar isso. Agora, o racismo institucional é o grande problema. Que é onde você consegue ver um Tribunal de Justiça de São Paulo dando posse para quase 100 juízes e não ter nenhum negro, nenhuma negra. Você vê uma faculdade de medicina de Ribeirão Preto formando médicos, você olha para a foto, não tem nenhuma negra, nenhum negro se formando médico. Ou você vê uma família tomar 80 tiros por engano. Então você vê que realmente a instituição da segurança pública e todas as outras, nós precisamos enfrentar isso, o racismo institucional. Porque esse sim a gente vai conseguir mudar o Brasil. E finalizando essa ideia, ele também fala sobre o racismo e a política e o racismo e a economia. Então, o racismo ele gera vulnerabilidade, ele gera pobreza sim, mas ele é uma tecnologia do poder, porque ele consegue, através do racismo, manter grupos sociais hegemonicamente no poder pelas características fenotípicas. Você vai ver que tem aquela mesma característica, ela é para a elite. E ela é uma reprodução que, através das universidades, você reproduz esses líderes para comandar. E nós quebramos isso com as universidades. E você vai ter um outro grupo social com característica, pode ser nordestino ou os negros, que é para outros espaços. Então está definido no Brasil o espaço de cada um. Então ele gera pobreza sim. Mas hoje a gente enxerga, e toda a nossa população precisa enxergar, que ele também gera poder e mantém um grupo com privilégios no poder. E nós queremos quebrar isso porque nós queremos discutir economia, orçamento, e a gente quer, sem dúvida nenhuma, transformar essa sociedade. E a gente, olha, eu vou dizer um negócio. Precisamos de um outro programa com esse senhor. É isso que eu ia falar. Porque realmente não cabe num programa só. Não cabe. Eu acho que a gente vai ter que fazer 2, 3 e por aí vai. Não tem problema, nós vamos ter muito tempo. E eu queria aproveitar, Bel, pedir para, em 1 minuto, infelizmente, em 1 minuto, vocês são homens em espaços públicos. E os dois estão ocupando espaço e para nosso orgulho e alegria. Eu queria dizer que dá 1 minuto para vocês falarem do lugar onde vocês estão, no espaço público, o que vocês esperam para o próximo período na sociedade brasileira, da democracia brasileira, em especial falando de negro, mas falando do negro inserido numa sociedade que não tem só negros, que tem não negros e tal. O que é que vocês esperam do lugar onde vocês estão, da ação pública que vocês desenvolvem para o próximo período? Começar para o Daniel. Hoje eu estou como superintendente de desenvolvimento social da DESAMPA. O que é a DESAMPA, isso? A DESAMPA é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, que tem como missão diminuir a desigualdade econômica na cidade de São Paulo. Então é uma indireta da prefeitura e trabalha em conjunto com a prefeitura para diminuir a desigualdade econômica. Hoje nós temos quase 20 coworks espalhados por São Paulo, públicos, para os empreendedores poderem desenvolver as suas ações. A maioria deles espalhado nas periferias de São Paulo. Temos programas de aceleração como o Vaitec, que além de dar mentoria, formação para os empreendedores, entrega um cheque de R$39 mil ao final do processo de aceleração, programas de microcrédito e tantas outras ações de formação para o empreendedorismo, em especial microempreendedor, e para a gente trazer e diminuir, trazendo mais gente para o centro, mas para o centro econômico, para o centro da economia, empoderando principalmente as regiões mais periféricas. Isso é um pouco do trabalho que a gente vem fazendo lá. Maravilhoso. Obrigada. Ivan tem um negócio muito legal, eu quero que você fale, que é das espaços culturais que você está tocando. Hoje eu estou secretário executivo do Centro de Equidade Racial, na Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo. E a gente conseguiu desenvolver algumas iniciativas muito importantes nesse 1 ano de vida do Centro de Equidade. Ele nasce no 21 de março de 2021 e agora estamos aí no dia 22 de março de 2022. A gente conseguiu um projeto importantíssimo. São 15 milhões de reais investidos numa política pública para pretas e pretos. Então, é a Casa SP Afro Brasil. Então, são 20 casas, cada uma dessa é R$765 mil, e ela traz, então, nós vamos trabalhar aqui empreendedorismo, vamos trabalhar a questão toda
O grande objetivo é o desenvolvimento social e econômico do nosso povo. Nós vamos trabalhar a questão da juventude, tecnologia, que a gente fala pouco de tecnologia, e tecnologia já não é mais o futuro, é o presente, né? Então, são várias políticas públicas, com todas as secretarias do Estado e em todas as regiões. A gente tem a casa, 5 aqui na capital, sendo construídas. É um convênio onde o governo do Estado entra com a construção da casa, com a fiscalização e gerenciamento da obra pela CDHU, e a prefeitura cede a área municipal e fica responsável pelo custeio depois da casa pronta. Então é um grande convênio importante. Eu não queria deixar de falar sobre uma área que a gente está investindo muito, que é a área da beleza negra, a beleza afro. A gente tem hoje, aí falando de economia e empreendedorismo, é uma área que eu tenho paixão. Por quê? São pontos de encontros do nosso povo. Então a gente tem os salões de beleza, que tem transistas, tem a questão dos ondulados, crespas e cacheadas. Nosso povo realmente, Isabel. Não, é uma questão até de identidade, assim, de valorização, da autoestima negra, e são pontos de encontro. Eu estou, inclusive, fazendo uma pesquisa com a Fundação SEAD, onde a gente está criando o Observatório de Equidade Racial, para fazer pesquisas, dados estatísticos, e eu quero saber quantos salões nós temos na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, porque a gente pode ter 50 mil salões de cabeleireiro só no estado de São Paulo. E são pontos de encontro negro onde o nosso povo vai. Porque se precisa ir cortar o cabelo, se tem uma coisa que não cai na economia, é a área da beleza. E a beleza negra está crescendo, as empresas estão investindo, a Avon, a Boticário, a Natura e as multinacionais. Então a gente tem que trazer essa experiência dos Estados Unidos para cá. E finalizando... E contratar a Isabel para fazer publicidade, né? É isso aí. E as nossas outras atrizes e atores negros. Opa! Por isso que eu estou falando que é uma área, a área da beleza negra, o Pestana fala que a gente está vivendo a primavera preta. Então temos que aproveitar. Gostei disso. Temos que aproveitar. E por fim, a grande conquista, a realização de um grande sonho, é a gente ter as políticas públicas num plano estadual de promoção da igualdade racial. Aqui a gente está falando de educação, de política de saúde da população negra, trabalho, empreendedorismo, trabalhando também a valorização dos nossos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, religiões afro-brasileiras, trabalhando, enfim, são 10 eixos, 5 propostas para cada eixo, fundamentais para que a gente consiga, de fato, Tony, Isabel, Daniel, mudar a realidade do nosso povo no estado de São Paulo, e como aqui é a vanguarda, a gente muda o Brasil. Eu só posso pedir que Deus e os nossos ancestrais deem muita saúde a vocês, porque vocês trabalham muito, vocês produzem muita coisa, que aqui a gente não conseguiu falar tudo, mas a gente vai trazer vocês de volta para cá. Aqui a casa é nossa, né? A gente quer, na verdade, promover toda essa discussão, não uma discussão, na verdade é um compartilhamento de ideias, para que a gente possa sair daqui e prosperar e incentivar quem está assistindo a gente, né? Trazer entusiasmo para que a gente possa continuar com o nosso Afrofuturístico. Afrofuturístico, porque o futuro é daqui a 1 minuto. E eu quero agradecer hoje a presença ilustre desses 2 queridos amigos e tão importantes amigos. Eu quero agradecer ao Ivan, quero agradecer ao Daniel, quero dar um abraço e muita força para vocês, porque o trabalho que vocês têm desenvolvido é em benefício de toda uma comunidade, e o objetivo nosso é dar visibilidade, um pouquinho mais de visibilidade ao trabalho que vocês fazem. Contem com a gente sempre, tá bom? E o nosso homenageado de hoje é Stevie Wonder. Ninguém mais é um exemplo de superação do que ele. E apesar de ser um artista norte-americano, exerceu uma influência enorme sobre nós afro-brasileiros e também para os artistas brasileiros que muito se inspiraram no grande Stevie Wonder. Ultra Soul, homenageando Stevie Wonder.
to fall. Oh, pretty morning, baby, broken looking glass. 7 years of bad love, the bullet finger fast. Yeah, when you believe in me, let you go again, so glad. Oh, this another way. Yeah, nah. Yeah, it's superstition. What's the best in hand? Rid me of the problem, the walls that you care. Give me the daydream, give me more with the road. And no one to save me. Sad is my song. When you believe in me, let you go again. You turn back, stand in the way. Nah. Yeah. Superstition.